Fala aí, galera do Visão Botafoguense. Hoje eu estou filmando de pé para vocês pegarem essa lindeza que é a bandeira do nosso glorioso e a camisa do Louco Abreu, que inclusive será homenageado segunda-feira na Calçada da Fama do Maracanã, e o Visão Botafoguense vai estar por lá cobrindo o evento, tá? Vou transmitir ao vivo de lá. Quem sabe a gente não consegue fazer uma pergunta que vai representar a torcida do Botafogo ao nosso querido Louco Abreu. Vamos lá. Eu vim aqui para fazer um vídeo especial, um vídeo diferente hoje, para relembrar pessoas que não deixaram saudade do nosso clube. Alguns jogadores, inclusive técnico, arbitragem. Eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa aqui no HD aqui de carne e osso, para buscar aqueles que não deixaram saudades por aqui. O número 1 foi Castilho, que em 2008 foi o goleiro, né, que veio para ser titular e resolver o problema do gol alvinegro. Fato que infelizmente não ocorreu, já que o uruguaio foi muito criticado por suas atuações e deixou muito a desejar. Naquele momento ele foi uma grande aposta alvinegra para o gol, justamente por ser goleiro da seleção uruguaia, né? Castilho, ele fazia uma briga de posição com um bom goleiro, Carine, que era o goleiro da seleção uruguaia naquele momento também, e não resolveu. O Castilho acabou sendo o goleiro de um dos títulos do nosso rival, do Aterro, sobre o Botafogo, naquele trivice tão controverso, com tantos erros de arbitragem. O segundo jogador que não deixou saudade aqui no Glorioso foi Osiel, que apesar de polivalente, ele era ruim nas duas posições. Ele jogava tanto de lateral como de meia, porém ele era igualmente ruim nas duas funções. Então Osiel com certeza não deixou saudade alguma na nossa lateral direita. O número 3 é Márcio Teodoro. Márcio Teodoro fez uma carreira em Portugal, porém aqui no Glorioso ele acabou por não deixar saudades. Por mais que eu não tenha nada contra o Márcio Teodoro ainda foi campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo. Porém, em 96 ele ruma para Portugal, fazendo com que ele se estabelecesse por lá e fizesse sua carreira, que de certa forma foi até vitoriosa lá em terras lusitanas. Márcio Teodoro é o zagueiro que teve um fato emblemático, que entregou aquela final de Taça Guanabara de 1995 para o Flamengo, cabeceando para trás e deixando o Romário livre para marcar o gol em cima do nosso querido goleiro Wagner. O número 4 é o nosso vilão do Beto Carreiro, Bandock. Quem não lembra do Bandock? Vilão do Beto Carreiro que jogou aqui no Botafogo. O Bandock, curiosamente, ele veio lá de Joinville, né? Ele vem do Joinville e chega aqui e não joga nada. O mais incrível é que o Bandock ainda cavou uma vaguinha depois no Fluminense. Bandock jogou no Botafogo, foi embora em 99, não lembro, fez 22 jogos com a camisa do Botafogo e rumou para Joinville de volta. Depois voltou e foi emprestado para as Laranjeiras. Mas são as duas únicas passagens que eu lembro do Bandock em times de renome. Aliás, Fluminense, Botafogo e Joinville. Depois eu não sei para onde ele foi parar. O número 6, na verdade, ele é um representante. Eu gostava do futebol desse jogador. É o Júlio César. Júlio César, ele foi demitido juntamente com Bolívar, Emerson Sheik e Edilson do Botafogo naquele fatídico ano de 2014. Acabou atrapalhando ainda mais uma campanha do Botafogo que já seria conturbada. Ele fez ser ainda mais com sua demissão. Os motivos até hoje são um pouco obscuros, como toda a gestão do Maurício Assunção, porém o Botafogo acabou por ficar na mão naquele ano e piorou ainda mais com a demissão de alguns de seus jogadores que deveriam ser o raio de sol de experiência daquele elenco tão fraco que o Botafogo montou em 2014. Só foi superado pelo time da última queda, né? Vamos lá. Outro jogador que não deixou saudades em General Severiano foi Túlio Souza. Eu não estou falando de Túlio Lustosa, que foi o Túlio Guerreiro, ou que foi nosso diretor de futebol recentemente. Esse não, esse tem lugar cativo no coração do botafoguense como jogador, tá? Como dirigente ele não foi lá tão bem. Porém, Túlio Souza, embora muitos falem do Fael, ele era
pior do que o Fael na minha concepção, porque o Túlio Souza, além de tudo, era um jogador muito frágil fisicamente, fez algumas boas partidas, porém ficou mais fora do que dentro e acabava por não ajudar o Glorioso em campo. Então, para mim, Túlio Souza, ele foi um jogador daquela geração ali que foi o que não deixou saudade. O Fael, embora suas limitações técnicas, sempre foi muito aguerrido dentro de campo. Tinha muitas expulsões, muitos cartões, mas ele demonstrava vontade. E quando não se tem capacidade técnica, na minha humilde concepção, isso é uma opinião pessoal, logicamente, tem que se demonstrar, no mínimo, muita vontade. O número 8 é Rodrigo Souto. Rodrigo Souto não disse o que veio, jogador lento, fraco, não acertava um passe de meio metro. E o Rodrigo Souto acaba também não tendo deixado saudades aqui. Então, o Rodrigo Souto é o número 8 desse time de não deixou saudades aqui no Glorioso. O número 11 só serviu para ganhar um apelido engraçado do querido Lopes Maravilha. Héctor Macho Camacho, o Camacho, só servia para isso mesmo, para ser a alegria da torcida botafoguense nas noites do antigo rock bola, que hoje ainda continua no ar como pop bola. O número 10 desse time não poderia ser diferente. O número 10 do time é nada mais, nada menos do que o primo do Kaká. E esse foi o maior feito dele no futebol, ser primo do Kaká. O 10 é Delane, primo do Kaká. Só isso, não tem nada a comentar, porque ele não fez nada. Agora o centroavante, eu escalei 2 centroavantes. Um muito ruim e um craque, de verdade. O muito ruim é Leandro Zarate. Zarate chegou aqui rechonchudo, pesado, até era esforçado, se eu não me engano, chegou a marcar 2 gols com a camisa gloriosa. Porém, foi uma vergonha tê-lo contratado, né? Um jogador desse nível. E se fosse o Walter, que mete gol, metia gol à torta e à direita, mesmo sendo gordinho, sabe? Tudo bem. Mas o Zarate era um Walter piorado. Ele era gordinho, o corpo não aguentava o peso dele e ele vivia contundido ainda. Então o Leandro Zarate marca presença no ataque desse nosso time. E o camisa 7 é o craque do time. Pode dar faixa, pode dar braçadeira, porque é o craque do time. O 7, que vai ser do meu time de não deixou saudades aqui em General Severiano, é Renato Portaluppi. Renato Portaluppi jogou muito pelo Botafogo naquela campanha de 92, foi um dos líderes do elenco, mas cometeu um pecado mortal aqui em General Severiano. E que pecado mortal é esse, galera? O pecado mortal dele foi ir à festa de comemoração do título brasileiro do Flamengo em 92. Vamos lá. Ele poderia ser amigo do Gaúcho, ele poderia ser amigo do Júnior, ele poderia ser amigo do presidente do Flamengo daquele período. Mas ele não poderia fazer isso com a torcida do Botafogo e ele nunca pediu desculpas por esse fato. Pelo menos não que eu me lembre. Se você lembra disso aí, marque-me aqui nos comentários e coloque aqui o pedido de desculpas dele da torcida do Botafogo. Ele nunca o fez, então eu nunca o perdoei. Porque foi o meu primeiro grande trauma como botafoguense. Foi a perda daquele título de 92. Eu tinha 9 anos, estava no sofá de casa assistindo esse jogo. Ouvindo esse jogo pelo rádio. E eu tive essa tristeza grande em saber que o ídolo do Botafogo não jogou nada naquele jogo. E a minha surpresa maior foi o dia seguinte dele estar num churrasco na casa do Gaúcho, né? Pachorra demais com a torcida botafoguense. Agora, eu também tomei a liberdade de escalar um técnico. Quem é esse técnico? Eduardo Húngaro? Não, Eduardo Húngaro foi botado numa roda de fogo sem saber o que estava acontecendo. Eduardo Húngaro foi um teste que saiu pela culatra em tempos difíceis. O técnico que eu botei que não deixou saudades é o querido Batoré. Marcelo Chamusca, né? Marcelo Chamusca não conseguiu dar liga àquele time da Série B do Botafogo. Ao contrário do que aquele menino do Vasco, aquele time horroroso do Botafogo. O time horroroso do Botafogo, nas mãos do Anderson Moreira, voou. Então não era tão horroroso assim. Tanto que o Bota já subiu e o Vasco não. Né? Cantamos muito isso nos últimos jogos do estádio. Pós abertura da pandemia, nós comemoramos e cantamos isso graças ao nosso querido Anderson Moreira, que não deveria ter sido nem demitido esse ano ainda, já que ainda era uma montagem. Mas, fora isso, o Luiz Castro está aí, parece que o trabalho vai engrenar
Então, Luiz Castro, ó, tá perdoado por ter tirado nosso amigo. Mas vamos lá. O outro que não deixou saudades aqui no Botafogo, vamos pro trio de arbitragem. Tem que ter um trio de arbitragem, né? O trio de arbitragem começa nada mais, nada menos com Djalma Beltrame. Por que Djalma Beltrame? Porque ele foi o árbitro que expulsou o Dodô na final do Carioca, injustamente, após Dodô marcar um gol legal. Parecia que sabia que ia prejudicar o Glorioso, né? Parecia não, eu acho que foi de propósito mesmo que não estou falando de propina, embora ele tenha sido preso há pouco tempo, acusado de receber propina, mas eu não estou nem dizendo que naquele jogo foi isso, tá, gente? Só estou falando isso porque foi noticiado nos veículos da grande rede. O outro que não deixou saudades nenhuma aqui por General Severiano foi a bela Ana Paula Oliveira. Ela foi para Playboy, né? Depois disso, fez sua fama em cima do Botafogo. Então, assim, não merece e não faz falta alguma em General Severiano. É outra também que errou feio e nunca se desculpou com a torcida do Botafogo, mesmo vendo. Eu acho que a humildade é muito importante e ela deveria fazer essa retratação mesmo anos depois. Botafoguense não perdoa, galera. Botafoguense não perdoa. Botafoguense ele até perdoa se a pessoa pedir desculpas. Mas como ela não pediu desculpas até hoje da torcida do Botafogo e se mantém achando que estava certa ao anular aqueles gols, a torcida do Botafogo também a vê como persona não grata. Nada contra pessoalmente a Ana Paula Oliveira. Porém, como botafoguense, eu tenho que citar ela aqui nesse vídeo do Não Deixou Saudades em General Severiano. O outro é José Argote. Por que eu estou citando um árbitro venezuelano? Porque houve pênalti no Gilson, né? Na verdade, meu trio de arbitragem são 2 árbitros e um auxiliar. É porque seu José Argote não deu pênalti no Gilson, naquele jogo de Libertadores, onde o Botafogo sairia do Nilton Santos com uma vantagem para jogar contra o Grêmio. Poderia citar também o árbitro do segundo jogo, já que foi pênalti no Lucas Fernandes, no Matheus Fernandes. Pênalti não, falta. Falta no Matheus Fernandes, cometido pelo Barrios, e que fez o gol na jogada, que acabou eliminando o Botafogo daquela Libertadores, onde, sinceramente, a torcida do Botafogo já estava esperando um título que é muito desejado por aqui. Mas vamos lá, vou escalar alguns reservas aqui, não vou falar muito, tá? Um reserva aqui, Caveirão Márcio Rosário, meu Deus do céu, também não jogava nada por aqui, e ainda cavou uma vaguinha no Clube das Laranjeiras. Marcelo Benevenuto, muito ingrato, cresceu aqui, nasceu aqui, porém, infelizmente, Marcelo Benevenuto não honrou a camisa do Botafogo. Outro que não deixou saudades por aqui, Sassá. Sassá não deixou saudades alguma, desmereceu o Glorioso, clube que o formou. Outro, Vitinho, muita gente queria a contratação do Vitinho, eu mesmo topava, porque mal ou bem ele nunca falou grandes asneiras sobre o Botafogo, porém ele foi muito ingrato. Naquele ano que ele tinha um time que ele jogava junto com o Sidorf, muito provavelmente o Botafogo teria sido campeão brasileiro, caso o Vitinho não tivesse ido embora tão repentinamente naquele ano. Outro que não deixa saudades por General Severiano é o goleiro Júlio César, que acabou fazendo uma boa carreira em Portugal. Porém, quem não se lembra daquele gol que ele conseguiu tomar do próprio Figueirense na partida que a Ana Paula eliminou o Botafogo com o braço rígido, né? Lá erradamente. Mas o Júlio César tomou um frangaço, eu não sei se vocês lembram, eu lembro. Vamos lá. E um presidente que não deixou saudades no Botafogo é Maurício Assunção, que deixou o Botafogo à beira da falência. Esse foi aqueles que não deixaram saudades por aqui por General Severiano. Espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo. Curtiu? Se inscreve aqui no canal, dá uma força. Também dá uma força nos outros canais do coletivo Botafogo, que é o Boteco do Botafoguista, Camisa 7 Glorioso, Opinião Fogoplay lá do Gilmar Machado e o Fogão 24 horas lá do seu Claudinei, tá? Nos dê esse apoio aí, se inscrevam para terem mais conteúdos sobre o nosso Glorioso a cada dia. E eu, nesse momento, fui!
Até a próxima, galera. Tchau, tchau.